Olá, hoje temos um convidado muito especial, Jean Paul Vieira, diretor executivo de marketing e produto da Senior Sistemas. Jean Paul, é um prazer ter você aqui com a gente no programa. Obrigado, Ana. Também é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar para a audiência sobre um assunto muito especial. E ele está aqui para conversar sobre o poder do ERP para ajudar a tornar as indústrias mais estratégicas e inteligentes, conectando máquinas, dados e pessoas. Jean Paul irá compartilhar sua visão sobre a evolução desse cenário no Brasil e no mundo, trazendo um olhar estratégico sobre os desafios e as oportunidades para as empresas. Prepare-se para uma conversa enriquecedora sobre o impacto da inteligência artificial, IoT e a crescente digitalização nas linhas de produção, além de dicas sobre como os negócios podem se beneficiar dessas tecnologias para ganhar competitividade. Jean Paul, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vamos começar falando um pouquinho aí sobre a indústria 4.0. Como é que você enxerga a evolução da indústria 4.0 e qual é o impacto mais relevante nos dias atuais aí no setor de manufatura? Legal, Ana. Hoje nós temos muitas informações e temos uma dificuldade grande para a tomada de decisão. E é justamente neste momento que surge a quarta revolução, ou a indústria 4.0, né? Que nos auxilia, diante do grande volume de dados que nós temos, a tomar a melhor decisão. Ela vem para auxiliar a tornar a indústria mais adaptável a esse cenário transformacional que nós vivemos hoje, mais personalizável e mais preditiva. Não é? Como comparando as duas últimas eras, né, da indústria 3.0 e a indústria 4.0, é muito comum as pessoas acharem que a indústria 4.0 entenderem que ela é uma hiperautomação, né? É a adoção de mais robôs, e não é isso. Na verdade, assim, é a utilização melhor dos dados gerados pela automação. E eu vou fazer uma analogia para que fique mais claro, né, para o público que está nos escutando. Imagine que você tem um robô que é o equivalente a ter na indústria 3.0, que executa tarefas de forma bastante automatizada, né? Eu posso pedir para ele preparar o meu café da manhã, para ele arrumar a casa, para ele lavar meu carro, para ele levar as crianças na escola, mas eu tenho que pedir para ele fazer essas atividades todos os dias. Na indústria 4.0, descrevo como é o meu dia para esse robô, e a partir dessa descrição, ele já entende como é o meu dia, como eu sou, e ele já executa todas as atividades conforme o meu jeito, né? Conforme a minha pessoa. Jean Paul, qual que é a importância do ERP na indústria 4.0 e como que ele torna, né, essa fábrica mais efetiva, mais assertiva, mais competitiva? Então, Ana, o ERP, ele é o cérebro de toda essa operação. Como nós estamos falando, né, da captação de dados de diversas frentes, de sensores que estão gerando milhões de informações por segundo, de outros subsistemas, de variáveis externas à indústria, é necessário um elemento que faça a consolidação dessas informações e que tenha um componente de inteligência artificial que auxilie os gestores e usuários nessa tomada de decisão, que tire exatamente esta carga de análise das possibilidades de simulação para que os gestores possam tomar as melhores decisões. Então, esse é um papel fundamental do ERP. E, novamente, fazendo uma analogia com o mundo real, imagine um carro como sendo a indústria. O painel do carro é o ERP. É o sistema que você utiliza para gerenciar o carro. Você sabe até onde o carro vai chegar, porque você tem uma série de indicadores da capacidade de quilômetros que ele vai percorrer, a distância. Você tem sensores que indicam a temperatura do motor, para saber se o motor não vai quebrar, o momento de fazer uma manutenção daquele motor, né? Assim como numa fábrica, você tem
Você utiliza, consome a fábrica por uma quilometragem e ela vai indicando o momento de fazer uma manutenção daquele motor. Você tem um sensor de combustível também que te diz em algum momento você vai ter que parar para fazer aquela manutenção, senão você não vai chegar a um determinado local. Um carro, né, esse painel que é o ERP, ele recebe informações externas, informações de mercado, que permite com que você acelere um pouco mais em uma via que você pode ir mais rápido. Então, assim, o mercado está favorável, você aumenta a sua capacidade produtiva, você acelera a sua produção. O mercado não está favorável, você está num trânsito que não está tão favorável, você diminui um pouco a sua capacidade produtiva. Então, essa analogia, né, do painel do carro, que permite com que você possa tomar decisões, é muito similar ao que significa um ERP dentro da indústria. E como é que essas fábricas podem se adaptar aí rapidamente às mudanças, né, aí do quadro econômico, do quadro de gestão, utilizando aí as tecnologias da indústria 4.0? Então, essa variável, né, da capacidade que uma empresa tem de se adaptar a esses cenários de transformações cada vez mais acelerada é super importante. Eu tenho uma palestra que eu faço nos eventos da Sênior, e uma das primeiras, logo no início da palestra, eu faço uma pergunta para a plateia, né, que é bem provocativa, né, e quais são os indicadores mais importantes para as empresas deles. E as respostas são o seguinte: vendas, lucro, receita, qualidade, satisfação, né, que são os mais óbvios e são super importantes. Mas as empresas não deixam de existir por causa desses indicadores. Yahoo, Blockbuster, Kodak, entre outras empresas, elas eram excelentes nesses indicadores. Eram líderes dos seus mercados, líderes globais. E elas deixaram de existir por falta de capacidade de adaptação. Então, essa questão, né, da adaptação é muito importante para as empresas. E a indústria 4.0, ela vem para auxiliar exatamente nesse aspecto, a capacidade que a indústria tem de se adaptar ao movimento de mercado. Ela torna a indústria mais flexível, mais ágil. Ela traz elementos de adaptação para que a indústria possa acompanhar essas mudanças. E quais são os principais desafios aí de adoção, né, por parte das empresas, dessas novas tecnologias, quando a gente fala em indústria 4.0? Quando nós fazemos pesquisas de mercado para os empresários, para os presidentes, é quase uma unanimidade que a maior dificuldade é o custo de implementação de um projeto de indústria 4.0. Mas isso não é uma verdade, é uma percepção. Acaba sendo mais uma falta de conhecimento do que uma verdade absoluta, né? É muito mais uma falta de percepção dos ganhos, uma falta de conhecimento de como começar um projeto de indústria 4.0 do que propriamente o custo de implementação. E por isso que eu faço essa questão da analogia, né, com o mundo real, para que os executivos, né, um presidente, ele possa entender quais são os benefícios da indústria 4.0, porque as consultorias, elas acabam falando muito com o nível técnico da indústria, né, e se esquecem que quem paga a conta, Quem toma decisão é um CFO, é um CEO. Então, a gente precisa vender o valor para esse nível de executivos. E pelo fato deles não perceberem valor, ou muitas vezes ser apresentado um projeto gigantesco de transformação de indústria 4.0, isso acaba inibindo o primeiro passo. E o mais caro é não fazer nada nessa hora. que vai pagar lá na frente. Vai pagar lá na frente. E assim, e de novo, né? Pro empresário que está na dúvida se ele deve fazer um movimento ou não,
ele já tem a automação. Vamos supor que ele já esteja na indústria 3.0. Porque no Brasil, uma boa parte das empresas já tem elementos da indústria 3.0. Mas, para ele entender a diferença da resistência da migração, é mais ou menos como se ele tivesse um celular daqueles da Nokia antigo, e o concorrente dele, que está na indústria 4.0, tem um smartphone, que ele faz tudo nesse celular. É um celular mais inteligente. E o da Nokia faz ligação só. Então, essa é a diferença das duas eras. Perde competitividade. Perde competitividade. Por ali ele consegue entender a diferença, né? E a recomendação que eu dou para essas empresas é que elas deem o primeiro passo. Peguem uma célula da indústria e façam uma implementação pequena para que percebam os primeiros ganhos e esses ganhos sejam reinvestidos na próxima célula e assim por diante. Para você ter uma ideia, o ganho da mudança do tipo de manutenção da corretiva para preventiva e para preditiva é absurdo. Isso só esse movimento já pagaria a conta. Que aí, falando nisso, né, quando a gente fala de inteligência artificial, análise preditiva, enfim, estão transformando a maneira como a indústria lida com a produção, com a manufatura, etc. Como é que você enxerga a inteligência artificial dentro dessa questão de gestão aí da indústria internamente? Então, a inteligência artificial, ela também é um elemento chave na indústria 4.0. Porque como qualquer coisa que nós estejamos falando da indústria 4.0 se baseia em um grande volume de dados. Uhum. Para que nós tenhamos o benefício, né, da indústria 4.0, é importante a absorção de volume de dados, tanto da própria indústria, dos sensores das máquinas, informações de outros subsistemas, sistemas de marketing, sistemas comerciais, sistemas logísticos e, obviamente, o sistema de produção, e sistemas externos, para que a empresa consiga fazer simulações. Só que para ela conseguir fazer simulações, precisa de um algoritmo de inteligência artificial, que aí esse algoritmo é que faz as simulações, faz as predições, simula os diversos contextos e cenários do que pode acontecer de acordo com os elementos e as variáveis que o sistema recebeu. Isso facilita muito o dia a dia da empresa, né? Com certeza. E tudo mais. Na verdade, esse é o diferencial que a indústria 4.0 traz. A possibilidade de antever o que vai acontecer com base nas informações que o sistema absorveu. Então, assim, o empresário ele passa a tomar decisões que os seus concorrentes não vão conseguir acompanhar. Já em relação ao uso dos gêmeos digitais, da robótica na linha de produção, como é que a indústria brasileira tem utilizado essas tecnologias? O uso da robótica, né? A robótica é um elemento da indústria 3.0 bastante importante para a indústria 4.0. Mas não significa que a adoção da robótica por si só está levando a indústria, a empresa, né, para a indústria 4.0. É importante mencionar e destacar que no Brasil o avanço do uso da robótica está indo muito bem. Nos últimos anos, nós tivemos, por exemplo, o advento do robô as a service, né? A aquisição de um robô ainda é relativamente caro, mas nós temos a possibilidade de aluguel de robô, coisa que no passado nós não tínhamos. Então, assim, hoje, para uma empresa ter a automação com o uso de robô, já é uma realidade. Então, a gente já tem aí um percentual razoável da indústria brasileira que pode ter o uso de robôs, enfim, para automatizar o seu parque industrial. Agora, quando nós falamos de gêmeos digitais, aí nós estamos falando do ápice da indústria 4.0. Tá? Por que eu falo isso? Porque os gêmeos digitais, ele junta tudo o que tem de melhor na indústria 4.0, toda essa capacidade de simularmos os contextos possíveis de uma indústria e colocar esse poder nas mãos dos gestores. Ele espelha o funcionamento de uma empresa
com base nas informações da indústria, nas informações de outros sistemas e nas variáveis externas à empresa. Informações de macroeconomia, microeconomia, informações meteorológicas, por exemplo, e compara com ciclos que aconteceram no passado. Então, vamos supor que uma indústria da moda, né, dependendo da onda de calor que fez no mês passado ou no mês retrasado, ou algum outro evento, ela consegue prever o que vai acontecer com a próxima coleção e aí mudar, né, a configuração da sua produção. A indústria alimentícia usa muito isso, a indústria da moda, obviamente, a indústria do agronegócio. Então, os gêmeos digitais permitem com que a empresa possa fazer simulações com cenários que podem acontecer, né, em virtude de certas variáveis que seria muito difícil prever ou simular na indústria real, né, numa planta real. E, bom, a Senior Sistemas está se posicionando aí como líder de transformação digital na indústria. Quais são os diferenciais da Senior quando a gente fala em indústria 4.0? Quando a gente fala de indústria 4.0, uma das características mais comum é o grande volume de dados, grande volume de informação. Os sensores que estão instalados nas máquinas geram milhões de informações por segundo. E lá em 2015, sabendo disso, nós começamos o desenvolvimento de uma nova geração de produto para que os nossos sistemas estivessem preparados para a absorção desse grande volume de dados, né? Nós já prevíamos essa onda de evolução tecnológica na indústria e que os sistemas atuais eles não seriam capazes de fazer essa absorção de informações, principalmente sistemas em nuvem, e custo adequado, né? Os sistemas atuais eles vão ficar muito caros no momento em que as empresas começarem a ativar, né, essa carga de dados. Então, lá em 2015, nós iniciamos uma migração tecnológica, utilizando o conceito do sistema Composable. O Gartner, né, uma consultoria mundial de tecnologia, ela recomenda para as empresas, para os seus clientes, que busquem sistemas com essa característica dos sistemas Composable, que é um sistema montável, um sistema que, além dele ser mais barato em termos de consumo de nuvem, então ele é capaz de absorver dados 30 vezes mais barato do que os sistemas tradicionais, ele permite com que o usuário redesenhe o processo de negócio no sistema no ritmo das mudanças que estão acontecendo na indústria. Aquela questão da flexibilidade que a indústria 4.0 traz para o usuário, o sistema também tem que acompanhar no mesmo ritmo de mudança. Então, os sistemas Composable, né, e a Senior traz isso a gente traz isso para os nossos usuários. Agora, olhando aí para o futuro, quais são as inovações tecnológicas que você prevê, né, nos próximos anos, próximas décadas, e como que a Senior Sistemas está se preparando para isso? Então, quando a gente olha assim para a próxima geração, né, da transformação da indústria, a indústria 5.0, e a gente fala, né, de muitos elementos tecnológicos vindo, a realidade aumentada, cada vez mais sensores, cada vez mais dados, inteligência artificial vindo muito forte. A indústria 5.0, ela traz o elemento humano para a equação, que a gente não pode esquecer. O mesmo para a gestão 5.0, né? Exatamente. O elemento humano. E o elemento humano, que ele ainda precisa estar presente. Hoje, as fábricas, as indústrias com robôs, se você olhar, é proibido ter um ser humano próximo ao robô. Existe uma área delimitada que um ser humano não pode transitar ali, porque o robô ele pode machucar um ser humano, mesmo que ele tenha sensor, se der algum problema, ele pode machucar o ser humano. Então, assim, a indústria 4.0, ela começa a olhar, por exemplo, robôs colaborativos, onde o ser humano possa estar trabalhando do lado de um robô. Já existem robôs com essa característica, que eles amplificam, inclusive, a capacidade humana,
de fazer certas atividades que são muito mais personalizadas do que a própria indústria 4.0. E aí a gente está falando da hiperpersonalização, que cada vez mais está cada vez mais comum, né? A gente vê linhas de montagem, por exemplo, da Porsche na Alemanha, que a cada segundo está saindo um carro diferente. Está saindo um carro com uma configuração diferente. A E a tendência é que essa evolução seja cada vez mais rápida. Cada vez mais rápida, né? É como se não tivesse mais aquela produção seriada, né? A cada momento sai um produto diferente, né? Então, assim, de forma super personalizada, essa é a tendência, né? E na Senior, nós temos os sistemas de gestão de capital humano muito avançados e integrados aos sistemas de ERP. Então, hoje, né, os nossos clientes já se utilizam, né, dos sistemas de gestão de pessoas, muito integrado aos sistemas de produção. Eles já sabem do impacto, por exemplo, que existe na ausência de um colaborador. O que isso vai impactar na produção? Nos conhecimentos que serão necessários nessa transição, na evolução, tanto para a indústria 4.0 como para a indústria 5.0. Mas um elemento importante que nós estamos implementando nessa onda de evolução tecnológica para tratar o grande volume de dados é um sistema de Generative AI para que os nossos clientes possam criar engines de inteligência artificial e machine learning para qualquer volume de dados, para qualquer base de dados que eles tenham dentro das suas empresas, né? Então, como são informações muito personalizadas e privadas de cada empresa, é difícil para uma organização externa entender exatamente todas as necessidades. Então, é importante que até esse nível de personalização, de qual é o algoritmo de machine learning e inteligência artificial, a gente possa permitir com que o nosso cliente também construa. Jean-Paul, muito obrigada. Foi uma conversa super enriquecedora, muito assim, realmente útil, principalmente para a gente entender como é que está o futuro, né, quando a gente fala principalmente da indústria em relação às tecnologias que estão aí já acontecendo e estão por vir. Muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente. Legal, Ana. Foi um prazer conversar com vocês e com a nossa audiência. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. Não deixe de seguir nossos próximos conteúdos para mais conversas sobre tecnologia e inovação. Até a próxima!